Saúde, colegas! Hoje eu vou falar de um tema que, na época, assim, em tempos de internet, rede social, é muito importante que você, médico, entenda e explique isso para o seu paciente, que é autocuidado em saúde. Autocuidado em saúde pode ser várias coisas. Tem muitas coisas que, inclusive, não são ciência. Mas você precisa prestar atenção nas coisas que são ciência e você pode levar isso para o seu paciente. Como prescrever um protetor solar, prescrever um shampoo, prescrever uma pasta de dente, ou todos aqueles medicamentos que não precisam de receita médica, né? Que é chamado MIP, medicamento isento de prescrição. Já foi um tempo chamado de OTC, e que você geralmente, médico, colega, você esquece deles. E muitas das vezes você acredita que por não passar pela sua receita, pela sua prescrição, você não tem muito papel em relação a eles. E que você não precisa prestar atenção neles. Mas aí pode estar um deslize seu. Porque quando você faz isso de forma ética, científica, você vai levar um diferencial para o seu paciente. Ao invés dele escutar o Zezinho lá do Instagram, que vende soro azul para ele dar um boost na energia dele, ele vai escutar você, que está plugado nesses conceitos e está ligado em também falar para o seu paciente o que é autocuidado, o que é um bom medicamento isento de prescrição para ele fazer. Então, hoje temos o prazer de receber a doutora Cibele, que é da Acessa, da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde. Acessa. E Cibele, um prazer receber você aqui. Eu sempre começo falando do background seu, você é advogada, e a gente vai caminhar um pouquinho aqui nesse tema da importância do médico se ligar no autocuidado e não deixar isso para os outros, para o vizinho, para o influenciador do Instagram, para ele puxar para ele, que isso é um diferencial competitivo para ele. Mas fala um pouquinho de você, Cibele, antes do começo, antes do tema. Obrigada por estar aqui, por abrir essa oportunidade para a gente falar sobre o autocuidado em saúde. É um tema super importante. Eu sou advogada de formação, trabalhei em escritório, trabalhei na indústria e me encantei pela Acessa. Por que eu estou aqui? Por que eu fui para uma associação, para uma entidade de classe? Porque tem um propósito. E a Acessa, ela tem o propósito de levar o letramento, conversar com a sociedade, com o governo sobre o autocuidado em saúde, né? Isso é uma tendência, nem é mais uma tendência, isso globalmente a gente já vê o movimento do autocuidado em saúde, é importante, os benefícios, e aqui é um espaço super, né, importante da gente começar a debater e trazer para os seus colegas, né, para os médicos, a importância e o benefício para a sociedade para a gente falar de saúde de forma responsável. Maravilha. E a Acessa, né, é uma associação composta pelas principais indústrias farmacêuticas, tanto nacionais como multinacionais. Então, são 18 indústrias, né? Sim, hoje a gente tem 18 associados, a gente representa praticamente 70% do mercado da indústria farmacêutica, as grandes nacionais e as multinacionais, como você mesmo disse, e a importância disso, porque a gente tem a indústria com a gente. Então, imagina a quantidade de estudos, de evidências, tudo que a gente fala está pautado em ciência, está pautada na ética. Esse é o grande, eu acho que é o grande lance que eu quero abordar aqui. Porque quando a gente fala de autocuidado em saúde, a gente está autocuidado, né? O paciente pode cuidar dele mesmo. Exato. Então, para ele cuidar dele mesmo, ele precisa ter informação suficiente para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. E na era da informação, a gente tem muita gente disseminando escolhas não científicas, escolhas erradas. E quando
e tudo é uma questão de física, né? Se tem um espaço aberto, alguém vai ocupar esse espaço. Exato. Né? E cabe a você, meu colega médico, ocupar esse espaço e ser essa figura também que vai levar informação para o seu paciente ali no momento do seu consultório, durante a sua consulta. Então, acho que essa é a importância da nossa discussão aqui, do nosso tema. Porque falar em autocuidado, todo mundo pode, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Não é isso? Não tem esse... Agora, falar com evidência, baseado na ciência, tem muita gente falando errado e o médico não pode esquecer disso. Mas eu queria que você tangibilizasse para a gente o que é autocuidado. Tá, eu acho que é o grande desafio hoje, e eu acho que os médicos, eles conseguem trazer isso para o paciente, porque todos os dias a gente está se cuidando, e isso é um autocuidado. Então, o autocuidado nada mais é do que a gente levar a informação, da gente se conhecer, conhecer a nossa saúde e a gente tomar decisões corretas para a nossa saúde. Então, o autocuidado está diretamente conectado a você ser o responsável pela sua saúde. Claro que com informação, claro que com a ciência pautada ali, mas a gente precisa dar subsídios para a nossa sociedade deles se conhecerem. Então, vou tangibilizar para você. Eu tenho uma dor de cabeça. Será que eu preciso, nesse momento, ir, de repente, numa UPA ou no sistema de saúde? Não sei, se você precisa se conhecer. Então, de repente, você está ali, você pode tomar um medicamento, um MIP, um medicamento isento de prescrição, com responsabilidade, seguindo ali as condições, a bula e etc., para você se cuidar. E, de repente, se os sintomas persistirem, você procura um médico. Mas é isso que a gente precisa trazer para a sociedade o conhecimento, o letramento em saúde, de você ser responsável pela sua saúde. Sabe, a gente está olhando aqui, a gente olha os números crescentes da população envelhecendo. Então, como que a gente vai levar também, outro ponto aqui de tangibilizar, uma longevidade ativa? Então, o quanto é importante, sabe, você, esse público conhecer da sua saúde, esse público saber que, de repente, ele pode suplementar, tem ali um suplemento, vitaminas, minerais, é importante, uma atividade física. Então, esse é o nosso papel. E eu acho que aqui esse público, ele tem um conhecimento, porque ele recebe ali os pacientes. Maravilha. E aqui você trouxe aqui uma one page para me explicar como é a associação. Ganhei um presentinho seu aqui também, muito obrigado. Mas aqui eu tô lendo aqui, ó. Pensa aqui comigo, vamos fazer esse raciocínio aqui. Economia para o sistema de saúde, 119 bilhões de dólares, quando a gente fala em mundo, quando o autocuidado é bem empregado. E é empregado cientificamente, né? Economia de horas de pacientes, 11 bilhões de horas. A cada R$1 gasto, retorna até R$7 para o sistema de saúde. Quero desenvolver um raciocínio aqui com o meu colega, porque quando é autocuidado, o médico pode pensar assim, eu estou perdendo espaço aqui, né? Porque se isso aqui está acontecendo, não está passando por mim. Só que essa é a maneira errada de pensar. Exato. Porque já é assim. E vai acontecer, e vai ser assim. Cada vez mais, e ainda bem por isso, o paciente vai ser mais autônomo, independente. Cada vez mais ele vai lutar por essa autonomia, porque a gente vive numa era da informação. Agora, nós que somos médicos, temos que ocupar o nosso papel de validar esse conhecimento e de ser um canal de comunicação correta para o paciente, sem perder o medo, sem ficar com medo de que eu estou sendo substituído, eu estou sendo trocado. Porque é como você falou, já existe, a internet está aí, e a velocidade, tudo é muito rápido, mas as informações são muito rasas. Então, a gente precisa trazer, então, para o médico. Quando a gente fala aí de horas homem, na verdade, dessa economia, imagina
se o médico ele tem mais tempo de tratar, de olhar para questões maiores. Se ele tem mais tempo, até inclusive, de uma consulta, para ele tá ali olhando alguma, sei lá, doença crônica, alguma coisa, né? Mas ele olha para o paciente dele e fala sobre o autocuidado. Olha, você tem exposição ao sol, você precisa usar um protetor solar. Se você... O que eu falo, o que a gente fala muito, é um serviço que o médico está dando. prestando para o paciente. E mais, porque o médico pode ou não pode fazer. Mas o mais importante é que quando ele faz, ele é uma voz de autoridade para o paciente que diferencia do vizinho, do amigo, da avó, do outro ali que não tem a autoridade que o médico está tendo. E quando você faz isso, pensa na experiência do paciente. O paciente foi tratar do câncer, tá ali super vulnerável e o médico vem com um bálsamo ali. Eu vou te prescrever isso aqui, né? Que literalmente pode ser um bálsamo. É verdade. Literalmente pode ser um bálsamo. E o paciente, ele é acolhido. É acolhido. Ele olha, ele fala assim, ele tá olhando tudo. Esse médico, esse profissional, tá cuidando de mim. É um diferencial competitivo nessa medicina cada vez mais concorrida. Então, a importância desse tema é sensacional, porque, como a gente falou no começo, se o médico não fizer, alguém vai fazer. E quando ele faz, ele se diferencia, né? Mas eu quero trazer um ponto aqui, que é essa autonomia do paciente. Comentava com você que assistindo o meu jogo do meu Cruzeiro, sou cruzeirense, mineiro. Tudo bem. Então, assistindo o meu jogo do meu Cruzeiro, vem uma propaganda lá assim, não vou falar a marca aqui, mas você pode controlar a sua glicemia, que você quer diabético, sem dar o piquinho aqui no dedo, né? Aquele dispositivo que mede a glicose do subcutâneo sem picar o dedinho, né? E o final, o call to action, que me chamou muito, né, a chamada para ação dessa propaganda no intervalo de futebol, que é um horário nobre, era para saber se você tem indicação, acesse esse site. Porque por muitos anos foi procure seu médico. Então. Né? Agora, acesse o site. Você tem o discernimento, você tem ali a informação na mão. É isso que eu queria que você falasse sobre isso. Então, eu acho que esse é um movimento, o autocuidado em saúde, e a gente já vê lá fora do Brasil, isso já é muito forte. E se você olha, inclusive os nossos associados, a questão do autocuidado, ele está muito intrínseco ali já nos negócios. Tanto é que a Acessa, ela expandiu o seu escopo, a gente olhava tão somente para os medicamentos isentos de prescrição e a gente expandiu para ampliar o escopo, ampliar acesso, falar de autocuidado. E por que isso? As pessoas precisam cada vez mais ter autonomia e saber e ter a sua saúde, ser responsável por a sua saúde. Claro que você vai ter um médico, claro que você tem um profissional de saúde, você tem um farmacêutico, profissionais que estão ali para te direcionar e para te apoiar. Mas no final do dia, quando você senta numa consulta, você vai conversar com o seu médico, você precisa saber o que você tem, assim, quais são os seus sintomas, qual o seu grau que você está evoluindo de repente naquele tratamento. Será? A gente viu na pandemia os riscos que era cometido de você ir até um pronto-socorro. Então, ali, a gente levou conhecimento, a gente leva assim, será que precisa, se você está com uma indisposição, você está com um episódio ali de diarreia, você está com uma dor de cabeça ou uma dor muscular? Será que é necessário? Você precisa se conhecer. Então, cada vez mais a gente levando a informação e o letramento, e aí a gente precisa trabalhar em 2 pilares. E aí a gente precisa dos médicos aqui, né? Desse público que a gente está falando. Letramento para a sociedade, no dia a dia conversar o que é autocuidado e colocar isso na rotina. E eu não estou falando só de um autocuidado, que é
o day off, a massagem. A gente está falando aqui de autocuidado em saúde, você conhecer a sua saúde. Claro que a hidratação, atividades físicas, o day off, etc., eles estão totalmente conectados. Mas a gente está falando aqui de saúde, estou falando de evidências, estou falando de como você vai ter o discernimento de cuidar da sua saúde. E aí a gente também tem um outro pilar, que é falar com o governo também. A gente recentemente fez uma pesquisa da Datafolha e tem aqui um número, 97%, com N representativo, falando que o governo, dizendo o quanto o governo ele tem a obrigação e eles gostariam de falar sobre o autocuidado em saúde. Então a população já está pedindo isso. E para o governo, a gente conversa com eles de questão orçamentária, dos benefícios que tem o autocuidado para o sistema público de saúde, que a gente sabe que, né, gera economia. Gera economia. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar juntos nesses dois pilares de levar o autocuidado. E é no dia a dia. Eu tô lendo aqui, então, um dos pilares, né? Letramento em saúde, otimização dos recursos governamentais, você acabou de falar. Quando você otimiza, você gera sustentabilidade para o sistema de saúde, né? E, principalmente, o empoderamento do consumidor, né? Que é essa autonomia, essa independência. Mas, do outro lado, nesse caldo aí todo, né, a gente tem muitos influenciadores, muitos deles, infelizmente, até médicos, prescrevendo ações que não precisam de isento de prescrição e que não tem evidência científica e que aí é o contrário, né? Gera desequilíbrio, o paciente vai gastar o dinheiro dele sem considerar as iatrogenias que isso pode causar, sem considerar o malefício que isso pode ter, porque se não tem evidência científica, a gente não sabe o que vai ter, né? O que vai ser... E você não sabe o pós, né? O pós, você não sabe o que pode esperar, né? Não foi estudado, não foi pesquisado. Ao mesmo tempo, esses medicamentos, esses produtos isentos de prescrição que vão para uma farmácia, eles de certa maneira passaram por algum órgão regulador para serem identificados ali com aquele propósito. Sim, não, eles são os medicamentos isentos de prescrição, os outros produtos. Hoje a gente tem um órgão que é a Anvisa, que reconhecida globalmente ali da seriedade dela. Existe um processo regulatório estabelecido, seguro, é um processo longo, que todo medicamento ele é registrado. Então, ele passa por as evidências científicas, segurança, eficácia. Então, tem as revalidações. Então, é um processo seguro. E tem também um acompanhamento de casos adversos. Então, tem todo um processo regulatório seguro e eficaz. O que a gente precisa deixar muito claro é que, às vezes, o debate traz a questão de denegrir, às vezes, os medicamentos isentos de prescrição, ou essa desinformação leva a falar de questões que pode causar mal à saúde. Mas em nenhum momento a gente está falando do medicamento que ele não é registrado na Anvisa. Ele é seguro e eficaz. Passou pelos testes. Passou por todos os testes. Tem as revalidações dos medicamentos. É um processo muito robusto. Então, assim, não tem o que se falar e a gente sabe que o pós-registro também ele é acompanhado. Então, tanto os laboratórios quanto os consumidores eles relatam qualquer tipo de caso adverso, tanto para o laboratório quanto para a Anvisa. E se tem algum episódio de caso adverso com qualquer tipo de medicamento, a indústria precisa relatar para a Anvisa esse caso adverso. Então, assim, para a população é seguro, é eficaz. O que a gente precisa trabalhar é o letramento da sociedade. A gente precisa levar a informação de forma clara e precisa. Para que aquele remédio, para que aquele medicamento ele serve? Qual que é a finalidade dele? Até quanto tempo que eu posso usar? Se persistirem os sintomas, procuram um médico.
Então a gente precisa acolher, a gente precisa levar informação. Eu acho que a nossa sociedade, ela tá sedenta de informação. E ainda na nossa área, né, você sabe melhor do que eu, que as informações rasas e as informações, né, seja na internet, tudo é tão rápido, e aí não é checada a informação, causa desinformação. E ela causa o caos, ela causa o pânico. E hoje a gente precisa levar a educação para a pessoa tomar ciência e tomar a rédea da sua saúde. E quando o médico faz isso dentro do consultório dele, durante a consulta, ele passa uma mensagem muito clara que ele está cuidando como um todo do paciente. Exato. E ele dá segurança para o paciente. Ele fala... Você concorda que quando você vai numa consulta, seu médico está ali, olha, tô aqui tratando, sei lá, um câncer. Mas ele fala assim, olha, Sibeli, olha aqui, você vai sair, usa um protetor solar, você sabe que a saúde oral é super importante no seu quadro, olha esses produtos aqui também, se cuida. Ele, na verdade, no final do dia, ele está empoderando você, paciente, isso. Empoderando o paciente para tomar conta do todo. Olha que potente isso. E ele isso. sabe, né, o médico, ele sabe que a jornada do paciente e a jornada da doença que ele trata, existem maneiras de amenizar essa jornada, ou melhorar essa jornada, ou trazer maiores benefícios com o autocuidado, e que muitas das vezes ele não alerta para o paciente. Então, se ele encaixar o autocuidado, né? Quais são o que eu posso, né? Eu acho que essa mensagem que eu queria dar para o médico aqui, o que eu posso, na jornada do meu paciente, na jornada das doenças mais prevalentes que eu trato, o que eu posso acrescentar de autocuidado que eu não estou acrescentando e eu tô deixando pro paciente cair nesse mundão aí, na internet, e escutar de pessoas que não têm, às vezes, propriedade, o preparo, né? Para fazer, né? Então, isso é super interessante. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente falou um pouco do que você faz. Eu queria falar assim, como, né? Você pode dar exemplos de como você trabalha letramento? Vocês, por exemplo, estão em congressos, vocês aparecem para os médicos, o que vocês... Dá exemplos para a gente. Olha, aí. Eu falo que é um trabalho do dia a dia, porque é uma agenda muito positiva, falar de autocuidado, mas também tem esse desafio que a gente falou aqui no começo de tangibilizar. Então, assim, a gente trabalha muito na comunicação, né? Inclusive nas redes sociais da Acessa, para trazer um pouco ali, para a gente se conectar com a sociedade, conversar. Então, congressos também a gente fala, feiras falando um pouco do autocuidado, trazendo informações, inclusive trazendo profissionais para falar do autocuidado. E eu acho que é super importante também a gente falar, a gente traz profissionais com uma cabeça, com outro também mindset, pensando em inovação, pensando em novas tecnologias. Como que a gente pode trazer o autocuidado de outras formas para se conectar? Porque eu acho que é o grande desafio da gente falar com a sociedade. Então, a gente faz isso. Com o governo, a gente está ali plantando parcerias. Hoje, agora, Acessa, inclusive, a gente está montando um guia prático de autocuidado em saúde Acessa. Esse guia, a gente quer trazer os conceitos, o que é o autocuidado, trazendo o autocuidado para diferentes faixas etárias. Então, a jornada inteira do paciente, os momentos da vida dele com autocuidado, o que é isso? Os benefícios, inclusive trazendo ali, levando para o governo os benefícios do autocuidado. Então, a gente está trabalhando, inclusive, para a gente instituir o Dia Nacional do Autocuidado, que é dia 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você olhando para sua saúde.
Então, estamos trabalhando com o governo para instituir esse Dia Nacional e, na verdade, também o mais importante é a construção de políticas públicas. Como que a gente pode contribuir com o Ministério da Saúde para a construção de políticas públicas voltadas para o autocuidado? Então, hoje, falando... É muito importante a gente criar awareness em cima do autocuidado. Maravilha, senão não avança, né? Senão você não cria políticas. Exato. E você não tem, de fato, isso chegando no paciente para ter esse ciclo fechado, né? Exato. E esse canal aqui é muito importante, porque eu acho que, às vezes, a gente conversa com os profissionais da saúde, eles nem conectaram ainda a questão do autocuidado, porque a gente precisa sair do automático, sabe? Exatamente, assim, porque não pensa estrategicamente, né? Exato. Eu falo isso todo dia aqui. O médico abaixa a cabeça e começa a trabalhar, ele não levanta a cabeça para respirar. Porque o que a gente está falando aqui é como ele pode melhorar a experiência do paciente dele, e quando ele melhora o paciente, ele melhora o NPS dele, né? Exato. Então ele vai ser mais recomendado, ele vai ser visto como um médico humano, um médico que foi cuidado, que cuidou de uma forma integral, e vai ser uma voz diferente da massa. Não, e olha que eu acho que tem uma potência muito grande que um médico, o paciente sair do consultório empoderado e sabendo tomar decisões sobre a sua saúde. E isso é assim, a gente não consegue tangibilizar com números. A gente nunca vai ter um estudo falando o que representa isso. Mas isso é de um valor para o paciente, e a gente olhando a população crescendo, envelhecendo, o quanto isso é importante. E um conceito errado que o médico não pode ter, né? Que é um conceito, talvez, de outras gerações, de que o paciente ele não tem todo o conhecimento necessário para tomar as decisões em relação à saúde dele. Isso é um tiro no pé que o médico dá, porque não depende dele. O paciente vai trilhar esse caminho do conhecimento, porque a informação está mais disponível. Não é aquela era onde a informação não chegava e o único canal de informação era o médico. O paciente está em contato, vai chegar nesse momento, e essa propaganda que eu vi domingo já mostra isso. Quando você vai... A sutileza, né? Eu já percebi ali. Quando você vai para outros países, Estados Unidos talvez não seja referência em nada em saúde, mas é assim, ele considera, ele trata o cidadão com muito mais autonomia. Aqui, muitas vezes no Brasil, eu até gravei um podcast bem em 2000 tem 2 anos já, em 2023, quando eu falei assim, eu fiquei 15 dias lá nos Estados Unidos e eu trouxe assim, como que o país considera diferente o cidadão. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai fazer uma conversão à direita, você pode fazer, o semáforo não é vermelho para você, e ninguém explica, você vai lá e faz a conversão. Por quê? Porque ele considera que o motorista tem autonomia suficiente para olhar para o lado. Exato. Ele só tem um lado para ele olhar para o lado e quando tiver, porque ele não vai querer entrar e pôr a vida em risco. Aqui a gente tutela muito mais o cidadão. Mas eu acho que às vezes a gente subestimou. Porque de anos. Então, assim, é exatamente o que você falou. Antes, o médico, ele tinha um papel que, assim, olha, você vai fazer isso, você só vai... Isso aqui acabou. O paciente ia e fazia isso. Só que hoje, por exemplo, você fez um exame. Normalmente, as pessoas já abrem o exame, já vai ali no Dr. Google. Eu tô olhando aqui. Já volta pro médico, às vezes também questionando. Não, porque eu vi isso. Por isso que hoje você precisa voltar pro seu paciente, explicar para ele. Fala, olha, não é assim. Olha também esses outros fatores. Porque senão,
Ele vai ter a informação Ele de um vai. jeito ou de outro. E ele vai ter a informação equivocada. Equivocada, errada. E não foi você que levou a informação para ele. Você perdeu a oportunidade de ser uma voz de autoridade com uma coisa que não é o seu dia a dia, não está na ciência do que você faz de curar a doença, mas está em cuidar da vida dele como um todo, né? Fico pensando assim, né? Eu sonho muito, né? E ainda mais com acesso, assim, que a gente tem um mar de oportunidades. Imagina numa alta hospitalar você ter meia hora ali, um tempo para você falar de autocuidado quando aquele paciente vai para casa. Encaixado na jornada da doença, Exato. do problema dele, né? Porque autocuidado pode ser muita coisa. E eu não acho que o médico tenha que falar de todo o autocuidado, mas encaixado na jornada dele. Se ele é um endócrino, ele sabe o que precisa. Se ele é um reumato, se ele é um onco, se ele é um radiologista, sempre vai ter oportunidade para você ser uma voz de autoridade para o seu paciente, levando autocuidado. Não, e trazer a reflexão, porque às vezes o paciente, ele nem pensou naquilo. E você leva a reflexão para ele. Imagine, você vai falar para o paciente, olha, tô febril, tal. Então tá, isso aqui é um antitérmico, é um analgésico, eu tô com essa dor. Isso aqui você pode tomar. Toma desse jeito. Você não precisa ir num domingo à noite num PS, que você já tá com a sua imunidade baixa. Mas é levar o conhecimento, a pessoa saber da saúde dela. Cada vez menos a gente vai precisar de tutelar o paciente, o indivíduo, crendo que nós sabemos tudo que ele precisa. E cada vez mais, nessa era da informação, o indivíduo vai ter mais autonomia com as suas escolhas. Exato. Gostemos ou não disso, esta é uma realidade, esta é uma tendência. Aqueles que se enxergarem como que isso tira o meu espaço, ele está com a mentalidade equivocada. Precisa virar a chavinha que é aí que eu vou ganhar espaço e aí que eu vou ajudar mais o meu paciente. Porque além do cuidado prescritivo, eu estou preocupado com a jornada dele. Então, só complementando, conversando com alguns colegas e os movimentos de fora, assim, dos últimos trabalhos, das últimas feiras, falando em saúde fora do país, o tema do autocuidado estava muito ali. Todo mundo falando sobre o empoderamento, as pessoas terem o discernimento e serem empoderadas a cuidar da sua saúde, a forma de você manipular os medicamentos, a forma de você entender o seu quadro, entender as suas fragilidades. Então, tá muito conectado. Hoje, a gente falava que era o futuro, mas o autocuidado já é o presente. E a gente precisa inserir no nosso dia a dia. Maravilha, muito boa a nossa conversa, Cibele, gostei muito, assim, acredito nesse propósito, acredito que cada vez mais vai ser necessário boas informações, esse letramento, considerar o paciente e entregar para o paciente a autonomia que ele merece e que é importante, porque senão ele vai buscar essa autonomia. E melhor que a gente ajude a ele conquistar essa autonomia com conhecimento científico, e esse papel da Acessa é fundamental. Defendendo aqui a minha classe, olhem também para os médicos como esse vetor de levar autocuidado para o paciente, porque eu acredito que o médico logo vai enxergar, né, que a consulta dele tem que sair da commodity, ele não pode ser uma commodity, e quando ele não é uma commodity, ele tem que falar disso, entender disso e cuidar da jornada encaixada no paciente dele, de acordo com a jornada do paciente dele, e a Acessa, eu acredito que também pode apoiar os médicos nesta caminhada, né, de não ser uma commodity para o paciente e se tornar uma autoridade além do que é prescrito, além do que a receita e o carimbo dele entrega. Total. Certo? Eu acho que agradeço muito, eu acho que os médicos é um pilar essencial para a gente conversar.
a Acessa está totalmente disponível para a gente pensar em formas, porque também a gente não sabe tudo. Então, como que a gente pode levar isso? O nosso propósito é levar para o maior número de pessoas o quanto que a gente quer, o quanto que a gente tem a responsabilidade de fazer esse letramento com a sociedade. Então, a Acessa está totalmente disponível. A gente, inclusive, tem um prêmio Acessa que ele já foi lançado. Ele vai até agosto, quando a gente vai premiar práticas de autocuidado que gerem um impacto. Então, podem participar privado, público, que tenha conexão de falar sobre o autocuidado, tanto na parte de comunicação, inovação, para a gente falar sobre iniciativas de autocuidado, porque a gente também está olhando como que a gente pode propagar e apoiar iniciativas que tratem sobre o autocuidado e saúde. Então, super obrigada por esse espaço. Eu acho que a gente está no caminho certo e te escutar, assim, eu acho que só corrobora o caminho correto que a gente está traçando. Obrigado pela presença, você é muito simpática. Obrigado por trazer esse tema de uma forma tão agradável aqui. E, mais uma vez, aqui o compromisso do Saúde Digital de te trazer ideias, insights, para que você não deixe seu consultório, sua clínica virar uma commodity, né? O mercado está concorrido, sim, está difícil, mas a medicina não mudou. A autoridade que o médico representa diante do paciente nunca mudou e nunca vai mudar, mas a sua atitude, a sua ação em relação ao mercado é que tem que ser diferente. Então, preste atenção no que a gente conversou aqui, porque essa é uma das formas de você entregar um valor diferente para o seu paciente e capturar esse valor de volta, que é merecido. Obrigado pela sua audiência, conte comigo, siga a gente aí no canal, dá like, eu tô lá no @LorenzoTomé, me manda seu feedback por lá, quero conversar com você. Um abraço e até a semana que vem.